queria começar o nosso bate-papo falando um pouco o que são os cuidados paliativos, né? Porque culturalmente, aqui no Ocidente, a gente tem uma visão muito pessimista da morte, né? E os cuidados paliativos vêm justamente para auxiliar o paciente nesse momento, né? O que são esses cuidados? Qual o objetivo? Luciana, o conceito de cuidado paliativo, ele é um conceito bem consolidado, mas o que as pessoas pensam sobre cuidado paliativo quando escutam a palavra é bem diferente do conceito, exatamente porque a morte é um tabu, falar sobre a morte é muito difícil. Os cuidados paliativos, por mais que eles valorizem a vida, como ele valoriza a vida até o final dela, não tem como falar de cuidados paliativos sem tocar nesse tema tão delicado que é a morte. Então, muitas vezes, quando a gente tenta entender como que o público entende o conceito de cuidados paliativos, em geral, vem associado a outros conceitos, como abandono, como desespero, como sofrimento, como dor, né? E o cuidado paliativo é o cuidado oferecido a todos os pacientes que estão passando por essa situação e passando por todo esse tipo de sensação e sofrimento no final das suas vidas. Esse tipo de tratamento, os cuidados paliativos, ele ainda é muito pouco difundido aqui no Brasil. Pouco se vê, eu não sei, talvez uma visão preconceituosa. Como que o senhor analisa isso? Oi, Luciana. Tá aí uma boa pergunta e uma boa reflexão, sabe? Ele começou principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas esses países tiveram a coragem de olhar para a maneira com a qual as pessoas estavam morrendo em seus países. Na década de 70, para você ter uma ideia, um dos primeiros estudos que tentou compreender a morte em seus países foi o estudo SUPPORT. Foi um estudo americano grandioso, e ele conseguiu mostrar que mais de 50% das pessoas morriam com dor moderada a intensa na última semana de vida. E que os pacientes desses países gostariam de discutir as opções de tratamento no final das suas vidas com os médicos, e os médicos não se sentiam aptos a fazer isso. Tanto é que os médicos nem escreviam nos prontuários médicos que os pacientes não desejavam ser reanimados caso o coração deles parasse de bater. E nosso país, ele está atrasado nessa discussão. Para você ter uma ideia, a Sociedade Científica que defende os cuidados paliativos hoje no país foi fundada em 2005. Ela comemorou agora 15 anos de existência. Então, é um tema que discutido há pouco tempo no país, mas ele tem ganhado uma relevância bem acelerada. Para você ter uma ideia, existe uma, como se fosse uma pontuação, um ranking internacional de qualidade de morte para os pacientes nos diversos países. A revista The Economist é que publica esse ranking. A primeira vez que foi publicado, de 40 países que foram avaliados, o Brasil tinha a antepenúltima pior qualidade de morte. Então, é um tema que ainda precisa ser bem discutido na sociedade. E o que acontece? Atualmente, esse mesmo ranking demonstrou que, dos últimos 5 anos para cá, o país ganhou muito mais serviços, ganhou muito mais amparo institucional e amparo governamental para esse tema. Então, a gente vê que tem crescido cada vez mais. Mas ele ainda não tem uma política pública, tem? Não, exatamente. Um dos outros fatores que precisam ser necessários para que o país aumente mais ainda a qualidade de morte e também de fim de vida é exatamente a lei, uma lei federal que regulamente, né, que cria a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Esse é o próximo passo que precisa ser dado para que o país consolide melhor ainda os cuidados de fim de vida. Qual que é a importância desses cuidados no SUS hoje? O que acontece é que quando você está frente a uma doença grave, que não tem possibilidade de cura, que progride, mesmo com os tratamentos, a possibilidade de chegar ao fim da vida é muito grande. E o Sistema Único de Saúde,
como ainda não tem um serviço de cuidado paliativo disponibilizado em todas as suas unidades, esses pacientes sofrem muito no final de suas vidas. E aí, muitas vezes, quando equipes não preparadas para lidar com o final de vida, não conseguem, por exemplo, compreender os limites terapêuticos, o que é muito comum acontecer? Os pacientes são submetidos a terapias fúteis, a terapias que não vão trazer nenhum tipo de benefício. E muitas vezes podem prolongar o processo de morte. E quando se prolonga o processo de morte, pode ser isso, além de você não trazer benefício para o paciente, você também pode onerar o sistema de saúde. Então, reconhecer que nem toda tecnologia disponível deve ser usada para todos os pacientes, é reconhecer que nós temos limites. E isso pode ajudar, inclusive, a disponibilizar mais recursos para os pacientes que tenham benefício.